Estudo Bíblico Marcos 3, verso 2. E estavam observando. Os críticos do Senhor estavam observando persistente e rigorosamente. O verbo indica uma posição maliciosa de esperar para poder apanhar uma pessoa numa armadilha. A prática da medicina no sábado era proibida pela tradição rabínica, a não ser que a pessoa estivesse às portas da morte, que não era o caso nessa instância. Consequentemente, se Cristo curasse o homem, os judeus estariam prontos para o acusarem como violador do sábado. Verso 4. É lícito. A pergunta de Jesus retrocede ao princípio da necessidade que já foi posto anteriormente na discussão sobre o sábado. Atender à necessidade desse homem seria fazer o bem, deixar de atender seria fazer o mal. Portanto, fazê-lo era exigido pela lei divina, não proibido. Eles calaram-se. O imperfeito grego descreve-os persistindo em seu silêncio. Responder seria prejudicial. Obviamente, fazer o mal não era permitido pela lei, e fazer o bem seria curar o homem. O Senhor chama atenção ao fato de que há pouquíssima diferença entre fazer mal e deixar de fazer o bem. Tiago 4,17. Nota homilética: o encontro com Cristo. 1. Antes desse encontro salvador, todos sofrem da atrofia espiritual. Verso 1 e Efésios 2:1. 2. Todos são convidados por Cristo a reconhecer sua necessidade e declará-la publicamente. Verso 3. 3. Todos precisam exercer a fé estendendo a mão. Verso 5. 4. A salvação é completa e perfeita. E 5. A salvação da alma custou a vida do Salvador. Verso 6. Verso 6. Herodianos. Eram os membros do Partido Nacionalista de Judeus que apoiavam Herodes e sua dinastia contra Roma. Mateus 22:16. Os fariseus, os separados, surgiam como partido distinto cerca de 140 a.C., após a revolta dos Macabeus. Seus membros pertenciam à classe baixa e não à aristocracia como os saduceus, capítulo 12, versos 18 a 23. É notável como as diferenças se desvaneceram no ódio a um inimigo em comum. Verso 10. Pois curava a muitos. Razão pela qual sua grande popularidade desenvolveu-se rapidamente. O desejo exacerbado dos doentes e aflitos de receberem ajuda está evidente nas palavras. Se arrojaram a ele. Marcos diz, literalmente, que eles praticamente se jogavam sobre o Senhor. Tal era a sua ansiedade de se aproximarem dele. O verbo é contínuo, descrevendo uma ação continuada. Verso 11. Prostravam-se. Não os espíritos, mas as pessoas por eles, controladas, involuntariamente confessavam que Jesus era Senhor. Filipenses 2:10. Lembrando que, se prostrado me adorares, foi o que Satanás requereu de Jesus para que lhe desse em troca todos os reinos da terra. A postura é vista como um reconhecimento de que esse alguém é superior e digno de adoração. Mateus 2:11, Romanos 11:4, Apocalipse 4:10, 5:14, 7:11, 11:16 e 19, verso 4. Versos 13 a 19. Os 12 discípulos foram treinados para o apostolado através da convivência com Cristo. Junto deles se desenvolveram intelectualmente, espiritualmente e na prática. Para os enviar. Verso 14.
Gramática apostele, a forma verbal de apóstolo é comissionado. Além dos discípulos, o termo se aplica a Jesus, Hebreus 3:1, a Barnabé, Atos 14:14, a Paulo e a Matias, Atos 1, de 16 a 26. O apostolado era o dom principal dado por Cristo à sua igreja para a estabelecer. O dom foi confirmado por milagres. Era essencial que o apóstolo fosse uma testemunha ocular da ressurreição e comissionado por Jesus. 1 Coríntios 1:1. Nem o significado da palavra, nem as escrituras, nem a história da igreja primitiva apoiam uma sucessão do apostolado por bispos ou papas. Verso 18. André, o irmão de Pedro, João 1, 40 e 41. Bartolomeu, identifica-se com Natanael, João 1, 45 a 51 e 21, verso 2. Tiago, filho de Alfeu, pode ser o mesmo Tiago menor, Marcos 15, 40. Tadeu é o mesmo Judas, irmão de Tiago menor, Lucas 6, 16. Simão, o Zelote. O nome encontrado nos melhores manuscritos gregos é Cananaion, uma transliteração do termo aramaico que significa zelote. Parece que Simão, antes de ser discípulo de Cristo, era membro do fanático Partido Patriota dos Zelotes, que estavam a favor da revolta imediata contra o poderio romano. Verso 22. Escribas. Eram os eruditos judaicos, copistas das Escrituras. A profissão surgiu por volta do tempo de Esdras, ainda que os rabinos encontrem em Moisés o fundador. Belzebu, Mateus 10, 25 e Lucas 10, 15. Diziam, verso 30, indica que o pecado imperdoável envolve muito mais do que pronunciar uma frase. O tempo imperfeito indica uma atitude fixa. Veja Mateus 12, 31 e 32 e Lucas 12, 10. Verso 27, Casa do Valente. O ataque de Cristo contra os demônios é o primeiro passo para a derrota do diabo. Os bens são as pessoas libertadas das garras de Satanás. Colossenses 1,13. O valente deve representar Satanás. Expulsar demônios é entrar na casa e roubar-lhes os seus bens. Cristo estava afirmando que, em vez de estar aliado a Satanás, ele estava ocupado em combater o mesmo. Versos 31 a 35. Os estudiosos católicos romanos, para quem a virgindade eterna de Maria é um dogma, sustentam que irmãos pode referir-se a relacionamentos mais amplos de família, apontando para Gênesis 13, 8, 14, 16, Levítico 10, 4 e 1 Crônicas 23, 22. Contudo, em Marcos o termo é sempre usado para significar irmãos de sangue dos mesmos pais. Mateus 1, 25 indica que Maria e José começaram a ter relações conjugais normais depois do nascimento de Jesus, acrescentando um sentido adicional à designação de Lucas, capítulo 2, verso 7, onde Jesus é chamado primogênito de Maria. Não existe razão para se concluir que os irmãos e irmãs eram primos ou filhos de José antes do seu casamento com Maria. A crença na virgindade perpétua de Maria surgiu muito tempo depois do Novo Testamento, Mateus 12, 46. Nota homilética. A família de Jesus, formada do Mestre e seus discípulos. 1. Com experiência comum, Gálatas 2, 20. 2. Interesse comum, Mateus 12, 30. 3. Obediência total, verso 35. E 4. Alvo comum, Mateus 28, versos 18 a 20.